Bem-vindos e bem-vindas! Sou a Laura Rachid, jornalista e editora na revista Educação. Começa agora o Encontros da Educação, Relação Escola e Família. Este webinar tem o apoio da International School, SOS Educação, Mind Kids e Skies Learning by Red Balloon. Tema ainda desafioso para muitas escolas, desenvolver um bom relacionamento com as famílias dos estudantes e também com a comunidade ao redor tem se tornado uma tarefa cada vez mais fundamental. Entenda os motivos desse vínculo e maneiras de criar uma aproximação neste webinar, que conta com a participação de Bianca Mauro, da International School, Daniela Degani, da Mind Kids, Thaís Roberta Bento, do SOS Educação e Carol Stancati, da Skies Learning by Red Balloon. Para abrir a conversa, convido a Bianca Mauro, graduada em Letras, em Pedagogia, pós-graduada em Educação Bilíngue e com experiência ainda como professora, assistente de coordenação e formadora de professores em escolas de idiomas e escolas bilíngues. Atualmente, a Bianca é especialista de formação na International School. Bianca, seja bem-vinda! Oi, Laura. Muito obrigada pelas boas-vindas. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada a você, o prazer com certeza é nosso, de quem está aí nos escutando. Bom, Bianca, nós vivemos um período com algumas famílias tentando impor suas ideologias e convicções, inclusive políticas, até mesmo nas escolas. Que orientações você pode dar para a gestão, coordenação e aos docentes caso uma pressão ocorra em suas escolas? Então, por exemplo, a gente sabe que a casa de um professor que foi dar uma aula de história e algum fato incomodou um pai, ou um palestrante que foi na escola, contou essa experiência, uma mãe foi incomodada e tem uma pressão, demite esse professor, não quero mais esse assunto na minha escola. Diante desses tipos de pressões, como que a escola pode lidar ou preparar o seu corpo escolar para estar, não sei se pronto, mas apto a conseguir o diálogo? Esse é um assunto muito interessante, importante e delicado, né? Porque quando nós estamos falando ali da família, dos pais, eles estão colocando ali na escola o seu bem mais precioso, né? Que é ali o seu filho, né? Aquela criança mesmo que ele quer que se torne um cidadão que realmente faça diferença aí no mundo, que realmente cresça e se torne uma pessoa que possa contribuir. As famílias, claro, todas, cada um no seu núcleo familiar, trazem os seus valores, né? Ali o que acredita mesmo, seus princípios. Então, é importante que a gestão escolar, que os docentes, eles estejam preparados, sim, para ouvir essas famílias, sim, para acolher. Mas é importante que a instituição escolar esteja muito apropriada de quais são também os seus valores, da sua metodologia pedagógica, do que realmente a escola quer fazer com essas crianças, que tipo de cidadão ele quer formar, e que isso seja muitas vezes comunicado às famílias, para que elas não fiquem realmente confusas em que tipo de conversa está sendo feita dentro da sala de aula, né? Essa comunicação entre a escola e a família é muito importante. Então, trazer a visibilidade do que está acontecendo em sala de aula é importante para que essa comunicação esteja muito bem alinhada. Hoje em dia, né, as escolas utilizam muitas vezes as redes sociais para dar essa visibilidade para as famílias. Então, como eu disse, é importante acolher essa família, entender o ponto de vista sobre o que ela está falando, qual foi o ponto ali que ela está criticando, né, ou apontando referente a esse processo de ensino-aprendizagem, acolhê-lo e informar justamente quais são os princípios, os valores da escola e preparar os professores para que possam ali, principalmente com o apoio ali da gestão da escola, né, de uma coordenação, da direção, poder conversar com essas famílias de uma forma que esses professores também não se sintam acanhados, né, não se sintam assim os contra a parede, né, então por isso que precisa ter ali o apoio da coordenação, da direção, que geralmente tem ali até mais um preparo para conversar com as famílias nesse sentido.
Então essas são aí algumas dicas que eu dou para as escolas, essa comunicação de quais são os valores, né, e princípios que a escola acredita, comunicar sempre esses valores e princípios e acolher essas famílias e esses professores também, que às vezes não se sintam tão confortáveis de falar sobre esse assunto com as famílias. Perfeito, acho que você coloca a importância do diálogo e evitar o silêncio, né? Às vezes eu fico imaginando que muitas escolas podem buscar se preparar, querer pesquisar mais para dar o melhor posicionamento, mas às vezes esse tempo a família já pode ter ficado brava, porque é como, nossa, não está querendo me receber, né? Como assim? Me deixou em silêncio. Então, estar aberta essa conversa é fundamental, né? Perfeito, perfeito, porque assim, você falou um ponto muito importante, né, nós pensamos assim, nós como cliente de qualquer serviço, né, que a gente vá consumir, quando a gente tem ali alguma crítica, quando a gente tem alguma reclamação, nós pontuamos e se queremos uma resposta rápida, né, nem que seja algo do tipo: "Olha, estamos verificando e logo te daremos um retorno", né, justamente para que a gente se sinta acolhido. Então a gente tem necessidade, né, como ser humano, nós temos a necessidade de nos sentirmos acolhidos, ouvidos. Então é isso que é importante, assim, nesse momento onde a família, né, se sente ali gostaria de fazer alguma crítica, né, à instituição escolar, ao professor, seja o que for. Perfeito. A escola, ela é um ambiente de constante aprendizagem, não só para os estudantes e os educadores, que a gente sabe que tem uma troca muito forte, mas também para as famílias que estão dispostas a se abrir para esse aprender. Que tipo de iniciativas você indica para as famílias, para as escolas, né, conseguirem incluir a família nesse processo de aprendizagem que não só o seu filho, mas a sociedade está vivendo, muitas vezes, e talvez algum conflito possa ocorrer, justamente pela família não compreender alguma questão, inclusive social, né? Então, como a escola Uhum. pode trazer para esse processo de aprendizagem as famílias também? Esse é um desafio, né, como você falou aqui na abertura, né, é um desafio para todas as escolas, né, e a gestão escolar, de trazer essa família para mais perto, né, mas como você mesma disse, temos ali sim famílias que estão dispostas, né, a estar mais perto, a compreender melhor como é esse processo de ensino-aprendizagem, como isso acontece na escola, para acolher essas famílias e também até mesmo motivar aquelas que ainda não estão tão engajadas, né, é importante que a escola se prepare para receber diferentes, tipos de famílias, né, diferente público, né, conheça, assim, esse público que ela está tentando, atingir, né, tentando ali motivar para participar, fazendo, por exemplo, temos alguns eventos, né, de reunião de pais, formação de pais, né, de repente passar uma pesquisa para essas famílias, né. O que que vocês gostariam de discutir na nossa próxima, formação de pais, né, nossa próxima reunião que teremos aqui? Eh, Colocar ali 2 ou 3 tópicos onde as famílias possam votar sobre certo assunto, e aí, né, o ganhador ali vai ser o próximo assunto discutido. Isso vai trazer com que as famílias realmente se sintam ouvidas, e aí vai trazer ali algum assunto que elas realmente querem entender melhor, querem aprender melhor, tá. Outras iniciativas, né, hoje em dia, nós temos aí muito à nossa mão os eventos online, né, e a gente tem visto, assim, durante o ensino remoto emergencial e até depois, né, agora nas reuniões, de pais, que muitas escolas ali, elas introduziram a reunião online. Isso é uma ferramenta onde eu já vi muitos pais falando que facilitou também a vida para eles, né, por conta desse deslocamento, né, de ir até a escola num dia corrido, às vezes de trabalho. Então essa também é uma ferramenta que a escola pode utilizar, né, para aproximar os pais da escola, para aproximar os pais ali, melhorar a comunicação com as famílias e os responsáveis. Então é importante utilizar as ferramentas que nós temos, sim, para que isso possa ajudar a aproximar todo mundo. E isso com uma comunicação muito clara e objetiva também, né, através ali do dos muitas escolas usam aplicativos, né, de comunicação
com as famílias, ou da rede social, ou até mesmo, né, o recadinho na agenda do aluno, que ainda é muito utilizada também. Essa comunicação é muito importante. Trazendo essas famílias para mais próximos, né, da escola, vai ajudar muito, né, no processo de aprendizagem do aluno também, porque as famílias ali vão começar a entender melhor, né, o que que o estudante está vendo dentro da escola, o que que o estudante precisa, de apoio, né, então o professor, né, pode ali conversar com os pais, seja de forma online, seja de forma presencial, assuntos que vão justamente ajudar os alunos, os estudantes, a conseguirem, aprender melhor dentro da sala de aula, né. E a gente tem aí a importância da família e da comunidade em todo, né, com a educação das nossas crianças e adolescentes, né, que é como tem um provérbio africano, né, que diz que a tribo inteira, né, que educa a criança, então a gente tem que pensar justamente, é a comunidade inteira que educa a criança, o adolescente. Então nós temos que pensar que essa relação entre escola e família tem muita importância na sociedade que nós teremos no futuro, né. E a gente já vê isso também na sociedade de hoje também, né, porque essa relação entre a escola e a família, as crianças já estão aí, né, já estão aí aprendendo, já estão aí muitas vezes até contribuindo com muito conteúdo, elas não são mais só consumidoras de conteúdo, as crianças e os adolescentes, eles são produtores de conteúdo na internet, já colocam muito mais ali o que elas pensam, o que elas querem, e a família e a escola precisam estar atenta a isso. E essa comunicação entre a família e a escola vai melhorar, então, a orientação que esse estudante precisa receber. Então são algumas aí ferramentas, né, que os alunos, já utilizam e que as escolas e as famílias também podem utilizar para melhorar essa comunicação entre eles. Bom, tinha uma pergunta que eu ia deixar para o final, mas vou aproveitar então a inspiração aí com esse Aham. provérbio super bonito e jogar, que é justamente essa questão da importância da comunidade ao redor, seja o bairro pelo qual a escola Uhum. está localizada, ou enfim, o espaço como um todo. Como você enxerga as possibilidades, né, a importância da escola compreender aquela frase até um pouco clichê, escola para além dos muros, né? Então, Isso. como que você enxerga a importância? A escola, por exemplo, que tem um trabalho forte no seu bairro, tem um diálogo com a comunidade que vai Uhum. além das famílias, dos Sim, moradores, consegue ter essa relação. Tem escola também quando tem a possibilidade, que faz viagens, e aí sai sim. um pouquinho mais no sentido de bolha, né? Romper com essa bolha. Como você enxerga a importância para a escola, para o estudante, desse olhar um pouco mais amplo, de compreender que somos um pouco maior do que apenas um espaço ali entre parede? Ah, isso é extremamente importante, né. Pensando aí que o aluno, que o estudante já tem acesso a muita informação, né, ele já pode realmente acessar, do outros países do outro lado do mundo, né, pela internet, e a escola ainda está muito fechada ali, né, naquela sala de aula, né, com aquele contexto muito pequeno, vai limitar justamente o aprendizado dos alunos, né. Então, essa integração com a comunidade, não só a comunidade escolar, mas a comunidade, o bairro onde está inserido, é muito importante, né. A gente vê, por exemplo, nós temos aqui muito falado ultimamente, né, a abordagem de Reggio Emília, onde eles justamente falam muito sobre viver em comunidade, sobre a escola sair, né, sobre os alunos saírem da escola e explorar a comunidade ao redor, e justamente isso faz com que os alunos se integram ao mundo onde realmente eles convivem, a sociedade onde eles justamente vão ter que conviver ali, provavelmente para o resto da vida, e sai daquele ensino descontextualizado que fica dentro da sala de aula somente, né. A gente trazendo esses alunos para fora da sala de aula, traz mais contextualização para o processo de ensino-aprendizagem e traz mais significado para o aprendizado, ou seja, o aluno, ele vai aprender melhor, porque aquilo
traz mais sentido para a vida dele, né? Ele está realmente colocando ali, ao sair da sala de aula, colocando em prática habilidades, competências que ele realmente precisa para a vida dele, e não somente em sala de aula, convivendo ali geralmente com aqueles 30 colegas, né, de classe, com os professores todos os dias. Então, a oportunidade de você conversar, de você ir até o mercadinho da esquina. Ah, gente, vamos fazer uma receita de um bolo. Ah, mas a gente precisa fazer aqui a lista de compras e ir até o mercado comprar os ingredientes. Então, a oportunidade de ir até o mercado, comprar esses ingredientes, é um aprendizado muito grande, né, tendo ali o professor com uma intenção pedagógica com aquela atividade, né, com aquela proposta, faz toda a diferença, tanto para os estudantes que estão ali desenvolvendo habilidades e competências além do muro das escolas, como para a própria comunidade, onde vai aprender também a lidar com as crianças, com os adolescentes, onde vão também ter a oportunidade de ensinar alguma coisa. E Bianca, diante da sua experiência, principalmente com formação de professores, de escutá-los, de estar ali junto com eles, você consegue perceber algum desafio que nem o educador ou a gestão consegue notar para romper esse distanciamento com as famílias? Pode ser até mesmo, falta um canal, está muito preso em um olhar e não consigo enxergar outras possibilidades. Assim, você consegue perceber algum ponto que os educadores e a gestão ainda não conseguiram compreender a clareza e colocar em ação? Bom, nas minhas conversas, né, com os professores e gestores escolares nos últimos anos, e principalmente ali naquele momento de ensino remoto, emergencial, nós vimos que muitas vezes, dentro da comunidade escolar, dentro da gestão o corpo docente, né, temos alguns pensamentos já e alguns até preconceitos, né, de como as famílias vão reagir a algum comunicado que precisa ser feito, ou, né, como as famílias, já tem aquele preconceito de que assim, não, mas essa família é sempre desse jeito, né, não adianta. Ou então, mas a gente faz o encontro aqui de famílias e ninguém nunca aparece, então a gente vai diminuir, né, ou vai desistir desse evento. Então, por mais que seja desafiador, eu acho que a gente tendo, assim, esse olhar de não ir com um certo preconceito de que as famílias não tenham interesse, de que as famílias nunca estão presentes, e ter um olhar de acolhimento mais para essas famílias, de observar, são todas as famílias que não têm interesse? Quais são as famílias que tenham interesse? Como que eu posso usar essas famílias, né, que tenham interesse ao meu favor? Tornar elas, assim, uma família embaixadora, né, que pode ali motivar as outras famílias a participarem junto conosco. Então, eu acho que, esse preconceito, né, de alguns gestores e professores de que é sempre desafiador, mas é sempre olhando para esse lado como as famílias não vão participar, as famílias não gostam, não tem tempo, mas por que não a gente achar ferramentas, né, estratégias, que a gente possa se deixar esses preconceitos de lado e trazer essas famílias mais para perto da escola, consegui-las engajá-la ali também na educação dos estudantes. Perfeito, Bianca, muito obrigada pela participação, pela conversa leve aí, que possa tocar a quem está atuando para fortalecer aí no dia a dia. Tem alguma palavrinha, alguma coisa que eu não coloquei que você quer fortalecer para a gente encerrar essa primeira etapa? Bom, quero agradecer o convite novamente, quero falar sim para todo o corpo docente, professores, gestores e até as famílias também que possam estar assistindo a gente, né, que esse é um caminho, né, essa relação entre escola e família é um processo, né, não vai acontecer da noite para o dia, mas é um processo longo, que tem sim muito trabalho ali da gestão escolar, dos professores e de toda a comunidade escolar, para que ele seja cada vez mais fortalecido e que o engajamento das famílias é sim muito, muito importante para o tipo de cidadão que nós queremos formar.
Perfeito, obrigada. Até mais e continue nos assistindo que vamos para a próxima etapa deste webinar. Convido agora, então, a Daniela Degani. Dani, seja muito bem-vinda. Olá, Laura. Olá a todos que estão nos ouvindo aqui. Um prazer estar aqui para essa conversa, né, desse tema tão importante atualmente. Perfeito, o prazer é nosso. Bom, a Daniela, ela é instrutora certificada de Mindfulness e fundadora da Mind Kids. Leva essa abordagem para a escola por meio, inclusive, de formações com a equipe escolar. Dani, então, para começar, não sei o quanto é possível resumir, né? Explica um pouco para as pessoas que estão nos assistindo o que é Mindfulness e se há uma diferença com a meditação, que eu acho que é um ponto que todo mundo fica bem curioso, né? Legal, Laura. Essa palavra, né, que a gente tem usado em inglês, mas muitas vezes é traduzida como atenção plena, né, que também usamos mindfulness mesmo aqui no Brasil. Ela é uma potencialidade humana, né, que todos nós temos de estarmos mais presentes, conscientes, né, do que a gente está fazendo. É meio que sair do piloto automático, né? O contrário de mindfulness seria estar no piloto automático. E quantas vezes nós nos vemos no dia a dia fazendo as coisas, né, simplesmente no automático. E também nós nos referimos a um conjunto de práticas que incluem práticas meditativas, chamamos de mindfulness, né, que através dessas práticas nós treinamos essa habilidade. Tá me ouvindo? Tô. Maravilha. E Dani, nós, queria entender um pouquinho também, para você apresentar para as pessoas, nós entendemos, quando a gente pensou, nossa, a Dani tem que estar aqui com a gente, na questão desse olhar, justamente pensando no momento que a gente vive, cada vez mais acelerado, de cobrança, de ter que se posicionar, de ter que saber de tudo, de ter que fazer algumas coisas, tem uma questão até emocional envolvida. Então, como que você também analisa essa questão enquanto escola, enquanto pressões, muitas vezes falam, o aluno tem que escutar o aluno, o estudante, questão de saúde mental, que a gente sabe que é um ponto que vem aumentando em questão de alerta. Mas a equipe escolar, ela também tem que ser acolhida, estar preparada para poder receber esses estudantes. Então, diante desse tema que a gente está discutindo, relação escola e família, como que você consegue incluir o mindfulness, essa atenção plena nesse processo também? Joia. Bom, quando a gente fala de mindfulness, nós estamos falando dessa capacidade de estar mais consciente de tudo que nos acontece, né? Que nos acontece internamente, então pensamentos, emoções, e conscientes do que nos acontece externamente, situações, conversas, relações, trabalho, né? Tudo aquilo que envolve a nossa atenção externa e também interna. Então, quando nós falamos de emoções e mindfulness, existe um conjunto de estratégias baseadas em mindfulness para lidar com as nossas emoções. Então, o que nós falamos é em equilíbrio emocional. Então, não é controlar as emoções, não é negar as emoções, mas é equilibrar. As emoções vão estar presentes, elas são super importantes para nós seres humanos, né? Então, quando uma emoção surge, ela tem uma mensagem, né? E ela precisa ser ouvida. Então, muitas vezes nós oscilamos entre dois extremos. Isso a gente vê no ambiente educacional, né? Entre explodir, às vezes agir no calor da emoção, e negar a emoção também. Pode ser um outro extremo. Não está acontecendo nada, eu estou bem, estou ótima, isso não me afeta. E nenhum dos dois caminhos, ele é saudável, né? Então, o que nós falamos aqui é de um equilíbrio. É reconhecer, sim, as emoções quando está doendo emocionalmente, quando está pesando. E aí nós falamos de todas as esferas envolvidas no ambiente educacional. Nós estamos falando do aluno, que ele tem que ser validado em suas emoções, não nas suas atitudes. Não quer dizer que por ele estar bravo justifica uma atitude agressiva, desrespeitosa com relação ao colega, com relação ao professor, mas muitas vezes é válido o que ele está sentindo. Aliás, é sempre válido, né, o que ele está sentindo. Toda a questão é
Como que nós lidamos com esse processo para que tenhamos atitudes construtivas. Com o educador, a mesma coisa. Né? Muitas vezes a gente se coloca no papel, né, enquanto educador, não, a gente tem que estar calmo, a gente tem que, né, imagina, educador ficar com raiva de aluno, triste. E sim, essas emoções são humanas. E os educadores têm todo o direito, né? Nós temos todos o que estamos sentindo. Da mesma forma, as famílias. Né? As emoções das famílias, a Bianca muito bem colocou, né, no início, é o bem mais valioso que eles estão entregando para a escola. Então, como é que a escola vai lidar também com as emoções da família, que vai ser, né, insegurança, às vezes frustração, às vezes alegria, contentamento, né? Tá tudo presente. A questão é escuta, acolhimento, validação, não da atitude, nem sempre a atitude vai estar alinhada com o que é mais produtivo e benéfico, mas a emoção, ela está ali presente, ela nos dá uma informação. Né? Se eu estou triste, eu estou perdendo algo, né? A tristeza está ligada à perda, a raiva, às vezes a frustração está ligada a algo que eu não consegui, né? Um obstáculo que me impediu de ter o que eu queria ter. Então tem uma mensagem, tem que ser validada. Agora, o que nós como sociedade precisamos construir são estratégias para lidar de maneira construtiva, né? Dentro da escola é um ambiente muito propício para desde cedo a gente construir essas estratégias, esses caminhos. Excelente. Então já vai dialogar com a minha próxima pergunta, que é justamente em questão de estratégia, de trazer esses olhares para dentro da escola. Você conhece? Você pode dar exemplos de escolas que já inserem, seja essa abordagem ou outra, mas que tem o intuito, aí pode ser tanto de acolher o seu corpo escolar, mas de repente até mesmo as famílias. O que você está vendo, vivenciando e pode compartilhar como uma forma de outras escolas que estiverem aqui nos escutando se inspirarem também? Laura, eu vejo que esse tema está ganhando muita relevância. Vou citar aqui algumas escolas que eu conheço mais a fundo o trabalho, né, com as quais a gente já trabalha há muitos anos, mas eu não conheço nenhuma escola que fale, olha, isso não é importante, eu não vou olhar para isso. Então, eu vejo que o momento atual tem uma confluência de fatores, né, às vezes muito favoráveis e outros desafiadores, mas que todos eles somados nos levam a enxergar a importância, a valorizar toda a questão da saúde mental na escola. Né? Então, assim, fatores do tipo, a gente hoje em dia, né, e faz alguns anos, que as competências socioemocionais estão dentro da Base Nacional Comum Curricular. Quando eu era pequena, não era o caso. Né? Então, hoje, a gente tem esse fator. Tem o fator que nós estamos vivendo as consequências de talvez termos não investido nessa área por muito tempo, de maneira adequada. Né? Então, a gente vive as consequências. A gente tem fatores externos que não são os causadores, mas eles podem ser desencadeador, né, de algumas questões como ansiedade, como, né, às vezes uma sensação de impotência. Né? Então a gente tem muita mídia, tem muito estímulo e desde muito cedo, e isso tem consequências, né, para a nossa atenção, para o nosso bem-estar, consequências negativas. A gente viveu uma pandemia, né, que até hoje, se a gente disser que as feridas estão cicatrizadas, talvez estejamos sendo otimistas demais. Eu acho que a gente ainda está em processo de cicatrização de muitas feridas que foram abertas ou agravadas com a pandemia. E tudo isso junto causa um caldeirão de emoções, de situações na escola em que nós precisamos lidar. Então, acho que por um lado, as escolas todas têm estado mais alerta com relação a essa questão. Eu não vejo, né, pelo menos a gente conversa com muitas escolas e não vejo nenhuma que fale, não, isso aqui eu vou dar bola daqui a pouco. Isso aqui não é a nossa prioridade. Então, por um lado, existe, sim, uma grande preocupação e uma grande
vontade e mobilização de tomar ações nesse sentido. Muitas vezes as escolas ainda não sabem quais ações são mais efetivas ou podem, de fato, trazer essa transformação, né? Que vai ser uma transformação de cada um dos indivíduos que estão lá. Das escolas que a gente trabalha, nós levamos práticas de mindfulness para educadores em primeiro lugar. Esses educadores são treinados para que eles possam incorporar na vida dele essas práticas, diminuir o estresse seu, aprender estratégias para lidar com suas próprias emoções. Eles são também treinados em como levar essas práticas para os seus alunos em sala de aula. Né? Então, como essas estratégias e ferramentas de mindfulness podem ser adaptadas para cada faixa etária. Então, a gente tem um currículo, né, que leva isso para as escolas. E também, em muitas escolas, a gente trabalha com as famílias. Né? Então, como as famílias podem ter uma prática que pode levar ao equilíbrio emocional. De novo, não é suprimir a emoção, não é sucumbir à emoção, deixar ser controlado pela emoção, mas é validar, respirar, né? Validar, acolher essa emoção e canalizar para ações construtivas de todos os atores da escola. Né? Então, exemplos de escola, nós fazemos esse trabalho com a Escola Albrecht, aqui em São Paulo. Hoje em dia nós estamos trabalhando com o Santo Américo, com o Colégio São Luís, com o Beit Yaakov, né, com algumas unidades de Maple Bear. Enfim, né, temos muitas escolas, estou deixando de fora várias. Né? No interior de São Paulo, por exemplo, a gente tem o Colégio Santo André. Em Minas Gerais, a Escola Integra, né, que são todas certificadas com selo Mindful School. Então, nessas escolas, a gente trabalha todos os atores. Colégio Vital Brasil também, onde nós fazemos esse trabalho. Que bacana ver essa abertura, né? Eu brinco que tem algumas modas que são meio estranhas, mas tem outras que são positivas, né? Então, quando a gente começa a compreender e a se abrir, isso é super importante. Dani, enquanto encerramento, o que você pode deixar que você ainda não colocou, que eu não perguntei? Tem algum ponto que você quer frisar aí para as pessoas que estão nos ouvindo? Olha, eu acredito que, assim, né, quando a gente fala de mindfulness, né, às vezes, mas é uma coisa nova, né? É sim, né, algo que chegou na educação mais recentemente, então nós estamos falando aí globalmente de 20, 30 anos no máximo, mas que já tem evidência científica por trás, né, de benefícios, muitas pesquisas já saíram e muitas mais estão em campo que validam isso, né, e é muito embasado pela neurociência também. Então, hoje a gente sabe que o que antes, lá atrás, né, são práticas milenares. Né? A gente fala, é meio novo, mas é milenar. E hoje a gente sabe que o que antes era meio que um mistério, hoje em dia a ciência está elucidando. Né? Quando uma criança né, ela é convidada a respirar de maneira sempre lúdica, através de uma brincadeira. Né? Por exemplo, a gente faz a respiração na mão. É muito simples. A criança vai respirando, o que nós estamos fazendo é estimular determinadas regiões do cérebro que estão relacionadas com o bem-estar. Isso realmente fortalece estruturas cerebrais relacionadas à regulação emocional, regulação atencional. Então, é algo novo para o ambiente educacional. As evidências, né, que elucidam essas práticas são novas, mas elas existem há milênios, né, sendo passadas de geração em geração e chegou até nós hoje em dia. Exatamente, fico lembrando o próprio socioemocional, né? Não é novo. Metodologias ativas não são novas, né? Mas tudo bem, importante é que estamos nos abrindo e respeitamos também. Pode ser que alguns modelos tenham que ser tradicionais, nem todas as escolas tenham que ser iguais, mas é importante lembrar que, enquanto seres humanos, ninguém é igual e é necessário acolher e buscar aí entender a todos e a todas. Dani, muito obrigada pela leveza, né? Acho que você joga aqui enquanto sentimento, enquanto sentir, esse autocuidado, super importante, casando com a nossa conversa. Obrigada pela participação. Muito obrigada. Agradeço também a todo mundo que está nos assistindo. Continue nos aguardando para mais conteúdo. Eu convido a Roberta e a Thaís Bento
A Roberta é formada em letras, a Thaís tem formação em pedagogia e ambas também têm estudos voltados à aprendizagem cooperativa e elas são influenciadoras da educação justamente por discutirem essa questão da relação escola e família. Então, Roberta, Thaís, sejam bem-vindas, obrigada pela presença. Obrigada, é um prazer estar aqui com você, Laura. E com todo mundo da revista, todo mundo que está acompanhando, que a gente sabe que esse assunto escola-família é um assunto que precisa de tempo, porque está demandando muito tempo dos gestores de escola, dos educadores do dia a dia, né? Perfeito, falou tudo. E também, como eu adiantei, a Carol Stancati. Ela é diretora da Skies Learning by Red Balloon, que é uma iniciativa voltada à educação bilíngue. Ela é mestre em educação e tem mais de 15 anos de experiência como professora e assessora de gestão pedagógica em língua inglesa. Carol, muito bem-vinda! Bom dia, obrigada pelo convite. Bora falar desse assunto tão denso e importante. Perfeito. Bom, vou começar com um assunto que é um problema e às vezes também não, depende de cada escola, que é a questão do WhatsApp e de outros recursos digitais. A gente poderia pensar, nossa, que bacana, tem o WhatsApp, tem outras formas de conversar com as famílias, então deve ter aproximado mais as escolas. Elas estão tendo uma comunicação mais forte. Porém, a gente sabe também que nesse meio tem muita informação e desinformação. Como fazer para o WhatsApp e outros recursos digitais não serem um problema para a escola? Como que você enxerga isso? Ouvindo vocês falarem, pensando aqui, e hoje eu tenho eu tenho um viés como mãe também, que participo dos grupos de WhatsApp, porque antes era eu gestora pré-maternidade, pós-maternidade, a gente começa a entender o que acontece no grupo do WhatsApp, e eu acho que isso está em todas as esferas da nossa sociedade, né? A gente vê eleições muito aquecidas por conta de grupo do WhatsApp, as relações familiares também. Tem um ponto que a escola precisa abraçar essa dinâmica nova da família, e ela vem abraçando, acho que Roberta e Thaís falam muito bem, ela vem abraçando e vem se colocando como a especialista. Tem esse ponto que é muito importante, Laura, que a escola coloca assim, sim, você é um sujeito de direito aqui, mas para essa relação tão multifacetada que é a nossa, existe um limite que precisa ser respeitado, tanto por esse diretor, e eu converso com muitos diretores dia e noite, noite e dia, uns que perdem o sono, por serem influenciados por toda essa... É uma histeria que acaba acontecendo. Então, disso é você primeiro entender a volumetria. Eu acho que esse é um ponto super importante. Vamos pensar assim em parâmetros. Quando você tem uma crise instaurada, vamos pensar a volumetria? Porque geralmente é uma mãe farol, e eu vou colocar como farol, para não colocar outro adjetivo aqui, que ela começa a entrar numa sistemática de achar mais famílias para entrar naquela intriga, porque geralmente a intriga do mais, quando o WhatsApp está correndo fotos ou pontos positivos, é maravilhoso, é uma forma de engajar. A gente precisa que a família entre no engajamento com a escola. Uma família engajada com a escola aumenta o desempenho acadêmico do aluno. O que a gente precisa entender qual que é a fala, de onde vem esse lugar de fala dessa família, e qual que é a volumetria, porque às vezes é uma família, é uma mãe, que esse gestor ele investe 1 hora e meia e consegue abarcar essa mãe. E também delimitar o espaço de fala dessa família. Os especialistas em educação são os sujeitos da escola e não as famílias. E isso precisa ficar muito claro. Quando começa a se misturar, quem sai perdendo é a criança. Perfeito, acho que você tocou num ponto que, de fato, com esses meios, que no final dá um espaço de fala, que às vezes deveriam não ser, é isso, né? Entender os pontos, é claro que você vai acolher essa família porque ela quer falar, né? Você colocou alguns pontos aí que é exatamente o que estão querendo, mas tem esse desafio de poder equilibrar, entender, perfeito, importantíssimo. E me lembrou até uma matéria que a gente fez sobre essa questão, que eu até peguei aqui para lembrar, a gente deixou gestores escolares estão em crise em relação a essa pressão das redes sociais, o que chega. Então,
Já que vocês tocaram nesse ponto, que é o educador, coordenador, até a gestão, eles também saberem o ponto de equilíbrio, até que ponto que tem o espaço de voz da família, e é claro que é preciso, é importante, por outro lado, saber o limite, vocês podem compartilhar para as escolas que estão aqui nos escutando também se inspirarem, às vezes, nossa, eu vou tentar colocar diante da minha realidade, respeitando, mas algum modelo parecido, iniciativas de outras escolas que vocês conhecem, a Thaís e a Roberta, principalmente enquanto viagens, e a Carol pelo tempo de experiência, assim, compartilhar, então, o que vocês estão vendo de bacana, de positivo, de iniciativas de escola que vem construindo esse vínculo com as famílias, que vocês podem trocar aqui agora com a gente. Sim, nós temos a sorte, a felicidade de conhecer muita iniciativa interessante e tem um ponto que nós reforçamos bastante nas nossas conversas com gestores de escola também, que é a importância de levar parceiros que possam ajudar a vencer esse desafio, porque a comunicação é um desafio assim para todas as empresas no mundo inteiro e, no caso, com essa relação com a família, muitas vezes a família vai para o grupo do WhatsApp e lá acaba gerando todo às vezes conflito, às vezes estresse com a escola, entre as famílias mesmo, porque elas estão precisando se comunicar em algum lugar. Então, o ideal é que a escola leve parceiros que sejam especialistas no uso da tecnologia para a comunicação, tanto entre as equipes da escola como com as famílias. E das experiências que nós, agora, de imediato, que eu consigo lembrar, tem o Colégio Cassino Ricardo, que fica em São José dos Campos, que desde antes da pandemia, e especialmente durante a pandemia, criou várias formas ali de interação, de comunicação com as famílias, e que, mais recentemente, implantou um sistema junto com um parceiro de tecnologia, e que o retorno das famílias foi muito bom. É que daí ele conseguiu usar a tecnologia para ter uma fala ativa com as famílias todos os dias. Então, todo dia vai uma periodicidade, toda semana vai para os pais uma pergunta de como que o filho tá, se tem alguma questão que eles estão vendo de diferente no comportamento do filho em casa. Então, é diferente de chamar o pai só quando tem algum problema que está acontecendo na escola. Já fica essa relação ativa que deixa para o pai também a porta aberta de falar de qualquer dúvida, qualquer questão, ele poder também chegar na escola e responder. E o ideal é que não seja pelo WhatsApp, porque é muito difícil de você manter uma relação profissional. Até para dar aquilo que a Carol falou, né? De ter aquele ponto de mostrar que a escola entende da educação, a escola entende daquilo que está acontecendo ali, não é um achismo de todo mundo igual é no WhatsApp. E o grupo do WhatsApp, você tem grupo com a família, você tem grupo do trabalho, você tem grupo dos amigos, você tem grupo das pessoas que você não gosta também, e nem sempre, quando a mensagem entra, você vai olhar para falar mais uma mensagem de grupo. Agora, num aplicativo específico da escola, e que tenha essa ação, essa postura ativa da escola, que já antecipa questões que ela sabe que são inerentes àquele período do ano, e também abre e busca dos pais, me conta o que você está passando aí, isso ajuda para que as famílias entendam aquele espaço como um espaço em que ela pode se abrir e que ela se sinta atraída por ele. E aí eu trago o pensamento de um futurista que eu conheci há bastante tempo. O nome dele é David Thornburg. E tem um texto dele maravilhoso em que ele faz a analogia do poço em que as comunidades, nos primórdios, né, da nossa ancestralidade, as pessoas se encontravam no poço quando iam buscar água, e ali é que surgiam os reais problemas que aquela comunidade estava vivendo, que uma família estava passando e que as outras poderiam ajudar. E esse poço, hoje, acaba sendo ferramenta de tecnologia em que as famílias encontrem facilidade de uso e confiança de que ali ela pode se colocar, que ela está sendo ouvida, não será julgada e que ela vai receber ajuda a partir da fala que ela colocar ali. Então, essa relação de parceria com empresas especializadas é fundamental, porque o grupo de WhatsApp você não controla
dia da semana, horário. Isso tira também muitos pais do grupo de WhatsApp. Pai que leva a sério, que está interessado, que quer resolver questões dos filhos, quando vê uma outra família mandando mensagem meia-noite, de madrugada, no domingo, falando de assuntos que não parecem interessantes para ele, isso tira do grupo de WhatsApp, mesmo que seja da turma da escola, a seriedade, a credibilidade que precisaria ter. E uma ferramenta construída por parceiros especialistas nessa área tiram da equipe de gestão o peso de ter que cuidar da tecnologia. A equipe de gestão e os professores podem realmente se dedicar àquilo que eles estão ali para fazer e que integra e ajuda a família a passar pelos sufocos que são parte da educação dessa geração nascida com a internet na palma da mão. Escutando vocês aqui, quando você traz a ideia do poço, tem alguns pontos que você falou que me chamam bastante atenção, tá? Primeiro o WhatsApp veio para ficar e a gente não tem que ter gestão. A escola não tem que ter gestão sobre o WhatsApp. E a gente está batendo muito na questão do conflito e tensão. E aí, quando a gente fala num relacionamento escola e família, e eu já li alguns livros de diretrizes, principalmente fora do Brasil, de como é que deve ser, porque tem comunidades, sociedades mais pragmáticas que a nossa, né? Mais cartesianas. E aí a gente está falando estou falando da australiana, americana, canadense e a do Reino Unido também, que trazem cartilhas com diretrizes para essa relação família-escola, com pontos a serem observados como KPIs e o que pode e o que não pode ser feito. A gente não chegou nesse momento ainda, mas o que é muito dito, e daí quando você fala assim, traz alguns exemplos, eu trago exemplos, assim, não de escolas pontuais, mas de iniciativas que constroem uma relação cultural com a família. Porque o que acontece? Quando a Roberta fala do poço, o poço você passa, essa sociedade passava pelo poço de forma cotidiana. Então, ali, o que acontecia no mesmo momento era falado, né? Porque todo dia, diariamente, eles iam pegar água nesse poço. Diariamente, a gente, de certa forma, frequenta a escola. E eu sei que vai diminuindo ao longo dos segmentos, né? Conforme os nossos filhos vão crescendo, conforme as crianças vão crescendo, a relação família-escola ela passa a ter uma certa distância física. E esse é o ponto. As famílias do ensino médio têm uma relação mais digital. Mas como a gente está falando de educação e processo, e eu acho que o desejo de qualquer gestor escolar é que a gente fidelize esse aluno, que ele entre na educação infantil e vá até o ensino médio, é ali na educação infantil e nos anos iniciais que a gente começa a fomentar espaços saudáveis da participação dessa família. E não é que no conflito não seja saudável, porque a vida é conflituosa, os conflitos vão aparecer, mas aí esse espaço de diálogo já está pré-estabelecido, não causa estranheza a família invadir a escola. E não é uma invasão, é apenas uma extensão do nosso cotidiano, é o nosso poço. Então, que seja por Olimpíadas, tem escola que eu conheço que tem mães que oram, as escolas confessionais, que daí tem esse vínculo maior, né? Que tem o vínculo da fé acontecendo ali. As Olimpíadas de Matemática, sarau de poesia, são espaços que você vai abrindo de forma cotidiana para que a família entre de fato na escola, de uma forma que a escola tenha mais governança sobre aquele espaço e que as famílias se relacionem melhor entre elas e com a escola. Porque também os estudos mostram que uma escola que tem uma relação saudável com as famílias, tanto o desempenho acadêmico quanto o desempenho dos professores e dos diretores aumenta. Então, assim, é um tempo investido que você vai colher fruto. E eu sei que todos os gestores que estão me escutando agora, nos escutando, falam assim, a gente quer. Então, bora. Eu acho que tem duas coisas. Buscar parceiro para as questões digitais, sim, e talvez buscar uma consultoria pontual de como é que eu melhoro, como é que eu sistematicamente melhoro a relação com as famílias, porque isso está me tirando do foco. Isso está me tirando do prumo do que é mais importante. Então, eu acho que vale também buscar uma parceria para isso. A gente tem até exemplos, agora eu lembrei de um exemplo da escola Educarte de Cruzeiro. É uma gestora de escola que ela a missão dela é estreitar a relação com a família. Daí o que ela faz, ela até imprime nas nossas redes, tem muito conteúdo todo dia, né, para a família. Ela imprime e monta livrinhos dos nossos conteúdos e ela vai dando para os pais. Então o pai vai na sala dela com algum problema, ela tem o tema ali da semana que a gente falou, impresso para entregar para o pai. Então, eu acho que é isso. E uma coisa que, enquanto a Carol estava falando, eu lembrei, do
hoje em dia, os problemas, os desafios na educação, muitos deles são muito, muito novos, muito inéditos. Então, nem tudo a escola vai saber exatamente como lidar a todo momento. E aí eu acho que um ponto para melhorar essa relação de família e escola é não achar que você tem que se pronunciar como escola só quando você tiver 100% de certeza. Às vezes, o que o pai precisa é só de você ali junto com ele, na dúvida que vocês estão vivendo juntos. E falar que está procurando a resposta. Está procurando resposta. A gente viu muito isso durante a pandemia, nesse momento que teve de ataques das escolas. Ninguém tinha uma resposta 100% certa, mas não dava para deixar o pai ali pirando, construindo coisas na cabeça dele, só porque a escola não tinha o que falar exatamente com certeza. Tinha a resposta, tinha o que falar. Tinha o que falar, mas sem nenhuma certeza. Então, trazer especialistas, levar especialistas para a escola, discutir mesmo questões que você não tenha 100% uma resposta clara, eu acho que também é muito válido para a família ver que, assim, estamos aqui, estamos juntos no caminho, procurando o caminho e a gente vai conseguir. Perfeito. Vou voltar um pouquinho, me fez lembrar, agora em maio, eu passei 9 dias numa aldeia da Amazônia Legal, no Mato Grosso, com o povo Mebengocré, que é conhecido pelos não indígenas como Caiapó, mas eles se autodenominam Mebengocré, então aqui a gente vai manter o Mebengocré. E eles estavam contando, tem a direção, nessa aldeia específica que eu estava, varia muito, né? Mas a gente sabe que tem uma essência aí da cultura indígena. Tem a direção, tem um coordenador ali, eles conseguiram, são indígenas, porque tem outra questão de não ter representantes indígenas, e eles estavam contando. É claro que a direção e a coordenação vai filtrar o que é importante, eles sabem disso, e quando eles têm que tomar decisões, eles chamam as famílias, eles sabem dessa importância. É claro, a direção e a coordenação vão filtrar e vão fazer ali a lista do que eles têm que ser ouvidos, mas eles acolhem, isso é natural do dia a dia deles. É claro, acho que a Carol comentou também, que acho que a gente vive num mundo que essa presença é diferente de quem está numa aldeia, é bem diferente, mas não esquecer também desse contato que você colocou do presencial, dessa conversa quando possível, né? E aí, aproveitando, vocês conseguem colocar também, para além da família, a questão da comunidade ao redor, a questão do bairro, vocês conseguem analisar um pouquinho a importância desse contato, que não é só com a família daquele estudante, mas também com o espaço ao qual a escola ocupa? Qual que é a importância também dessa presença aonde ela está? Eu queria trazer um ponto, eu achei tão importante isso que você traz, Laura, de qual que é a intervenção social que a escola tem no entorno, e como é que você começa a trazer isso para os projetos da sala de aula, da relação do aluno com a professora, com os colegas, quais são os projetos que você começa a desenvolver para entender o seu entorno, porque o mais importante então a gente começa a fazer projetos na Feira de Ciências que eles criam um vulcão. Qual que é o impacto disso na comunidade? Então, como é que a escola começa a pensar desde as crianças, é claro que é sempre a partir das crianças, em projetos de intervenção social para a comunidade, em que a família se sinta acolhido, desde as comunidades mais vulneráveis até as comunidades mais estabilizadas financeiramente, porque eu acho que a gente precisa olhar para todo esse cenário. Então, como é que esse gestor ele começa a olhar para o entorno, que seja essa pracinha cuidada pela escola? Isso acontece muito, a gente passa por praças em que a escola está cuidando daquele espaço que também é do brincar da criança, em que a escola começa a fazer um movimento de coleta sustentável, né, do lixo, porque eu acho que a sigla ESG está aí para todo mundo, e a escola precisa inserir isso, porque também a gente está falando de futurismo, educação para o futuro, que não é isso, a gente está educando as crianças para elas serem emancipadas hoje, né, porque elas consigam interagir com o mundo hoje, mas qual que é o papel da escola nessa comunidade? Esse é um ponto que o gestor precisa se questionar diariamente, precisa inserir. Eu acho que eu bato muito nessa tecla de como é que no dia a dia, nesse poço nosso, a gente vai inserindo tanto uma relação mais saudável, porque é cultural, né? É uma relação cultural. E como é que a gente consegue inserir o entorno nessa escola? Seja um entorno formado por shoppings e grandes corporações, que aí você bate na porta e todo mundo quer tanto. Eu acho que assim, as grandes corporações elas precisam também aparecer socialmente, daí vem essa sigla ESG, e a escola pode beber disso de uma forma muito inteligente, quanto das comunidades onde tem no entorno
um meio rural. Então, como é que a gente consegue trazer a escola para a comunidade, para a escola, que abarca a família? Eu fui visitar na Califórnia um projeto de envolvimento das filhas, em que os professores, durante ao longo do ano, eles tinham que visitar a casa de todos os alunos, pelo menos uma vez ao longo do ano, e nessa visita, além de conhecer o ambiente onde esse aluno está inserido, conhecer também o que tem ao redor da casa desse aluno, com quem que ele convive, com que ele brinca, que tipo de comércio que está presente ali, o que tipo de carência existe ali. E isso trouxe uma relação totalmente diferente entre a escola e a família, porque muitas vezes tem caso de pai, de mãe, ou às vezes avó, né, alguém que é o responsável pela criança ali, que não vai na reunião de escola porque tem vergonha. E a partir do momento que essa reunião foi marcada, a professora foi, conheceu a família, quebrou a barreira ali, esses pais passaram a ir para dentro da escola com uma frequência muito maior. E esse entorno, que seja o comércio, que sejam espaços abandonados, acaba se tornando um assunto da comunidade toda, e inclusive da escola, para pensar juntos em ações que eles podem fazer e melhorar aquele entorno, inclusive em termos de segurança. Porque o que a gente pode juntar aqui é que assim, a gente continua precisando de uma aldeia inteira para educar uma criança, ninguém consegue fazer isso sozinho. E o meu sonho é que a escola privada e a escola pública consigam ter essa interação, porque em todos os bairros existem escolas privadas e escolas públicas. Só que, geralmente, a interação, a integração entre elas acontece no nível da diretoria de ensino, por elas serem ambas coordenadas pela mesma diretoria de ensino, mas muitas vezes nem a própria equipe de gestão dessas escolas se conhecem, muito menos a comunidade que frequenta aquela escola. Então, eu lembrei do filme Mudança de Hábito, da Whoopi Goldberg, que ela vai se esconder num convento e, no fim, ela consegue convencê-los ali a sair para interagir com a comunidade lá fora. E eu acho que é isso que vai fazer uma grande diferença quando a gente conseguir dar esse passo da escola, sair, e a partir daí as pessoas enxergarem o que tem lá dentro de uma forma diferente. E tem um estudo também que comprova, esse estudo é um estudo sobre como trabalhar a questão de racismo com os alunos, com as famílias, e tem um estudo que mostra que mesmo uma escola que faz ações sociais, de repente, né, trabalho voluntário, de doação, né, seja para criança carente, seja para asilos em determinada época do ano, que quando as crianças que vão junto com dessa escola levar essa doação, se elas têm todas o mesmo perfil ali, a mesma característica física, e elas vão fazer essa doação em um local que a característica é totalmente diferente, ao invés de ajudar, a gente está reforçando o racismo, porque parece assim, não, eu que tenho esse tipo físico, eu ajudo pessoas que têm uma outra característica, porque elas não conseguem ter o que eu tenho. E a gente precisa quebrar isso. Então, a gente precisa sair da escola e ali fora tem realmente quem são as pessoas com quem nossas crianças convivem, precisam aprender a ter uma relação de troca. Eu acho que é um desafio muito grande, mas que a gente só vai conseguir enfrentar se a gente começar a falar sobre ele com pequenas ações ali que a gente possa fazer. Perfeito, super rico, acho que vocês todas colocaram, que bacana essa experiência de poder ir na casa, e esse seu final também, essa questão desse desafio e com algumas coisas que a Carol coloca, acho que fortalece que as atitudes da escola também acabam sendo um posicionamento para os pais entenderem que não só os filhos, né, estão aprendendo, mas a escola também tem o que desenvolver nas famílias que estão abertas para isso, né? E ainda mais acho que no momento que a gente vive, eu estava numa escola final de maio, aqui na cidade de São Paulo, e a orientadora estava contando, alunos do 4º ano, a gente está falando sobre colorismo.
A gente não queria falar diretamente sobre racismo, então a gente achou uma forma de conversar. Pensei, nossa, que bacana. Como será que os pais estão lidando com isso? Porque é uma questão que a gente sabe que os adultos também têm que aprender, né? Então, quando você fala do ISD, ou vocês aqui nesse final dessa questão de sair, entender a comunidade, também é uma forma, né, da escola se colocar e ter essa aprendizagem. A gente está chegando ao fim dessa primeira etapa, então eu vou fazer uma perguntinha rápida, que se vocês puderem também resumir, porque eu acho que é bacana eu depois deixar aberto para vocês também complementarem com algo que não foi dito. Então, vou só jogar rapidinho, se vocês puderem também ser rápidos, para no final vocês, se quiserem complementar algo de alguma pergunta ou fortalecerem com outro ponto, também podem ficar à vontade. Não sei se é possível fazer esse jogo rápido, do início da carreira de vocês, ali, olhando para a educação para agora, o que mudou? Vocês conseguem pensar nesses pontos do início para agora, nessa questão da relação, talvez não necessariamente colocando a tecnologia, a não ser que vocês falem que sim, essa questão digital é a grande chave, mas essa questão da relação, dessa proximidade escola e família, o que vem mudando? O que vocês percebem e que às vezes muita escola ainda não percebeu? Talvez é isso que falte, né? Para de fato se abrir. Então, do início da entrada de vocês para agora, o que vem mudando e que as escolas precisam compreender? Tem um ponto que, para mim, bate muito, que é questão de ritmo. Não sei se Roberto e Thaís, vocês concordam, mas desde que eu comecei a dar aula até agora, o ritmo das nossas vidas mudou muito, e daí vem a entrada de toda a tecnologia, da nova tecnologia, né, da nossa vida digital aumentar, e aí, com esse ritmo e a entrada desse turbilhão de informações, sem a gente ter a dedicação para nos aprofundar em cada uma dessas informações que vão chegando, vem uma insegurança muito grande, tanto da gestão escolar quanto das famílias. Quando a gente tem um ritmo para digerir a vida de uma forma mais lenta, a gente se encontra com a gente e com o outro, nessa velocidade que a gente está. Então, isso que eu sinto, eu como professora, e hoje sentada nessa cadeira de gestão, é esse turbilhão que a vida se tornou, uma velocidade muito acelerada e com a necessidade de esses KPIs serem demonstrados a todo custo, mas tem um ritmo que é só nosso, que é das relações, e que aí a gente precisa respeitar, que quando a gente respeita essa relação com a gente e com o outro, que a BNCC preconiza tanto na educação infantil, vem uma segurança e uma calma, porque a calma vem se esvaindo das relações. Então, para mim, esse é o principal ponto que eu acho que a gente busca para estabelecer. Eu busco para estabelecer, tanto nas minhas relações quanto nas relações com os gestores de escola, e tento trazer isso. Então, para mim, esse é o principal ponto, e a gente vê isso também na maternidade, né? Na maternagem. A mãe cresce, você está falando da aldeia que você foi, ali tem toda uma rede de apoio que a gente acaba perdendo, e a gente recorre à mídia social. A gente recorre ao Instagram, ao Google, para buscar uma informação que antigamente a gente tinha com a nossa rede de apoio. Então, isso a gente vem pagando o preço disso. A gente vem pagando o preço disso na relação com a escola também. Acho que é isso a principal mudança. Eu acho que o ponto de mudança é o quanto que hoje em dia vai sendo cada vez mais só na relação com a escola que o aluno tem que talvez até encontre um pouco o que a Carol está falando. Só na relação com a escola, o aluno tem que desacelerar. É o único momento da vida dele que ele tem que fazer uma coisa de cada vez. Ele não está lá super fazendo várias coisas, super conectado. E aí, o que as famílias acabam entendendo? Que a escola é o problema, a hora da tarefa é o problema, a hora de estudar é o problema, mas normalmente não é. É que, na verdade, a escola é o único momento da vida desse aluno que sobrou, que ele tem que fazer uma coisa que ele não está tão afim, que o mundo não está moldado para ele ficar 100% satisfeito e feliz a todo momento, e que ele tem que assumir responsabilidade. Então, a gente acelerou muito tudo, personalizou muito tudo no dia a dia das crianças, mas o cérebro ele continua aprendendo do mesmo jeito. E para o cérebro aprender, ele precisa de foco, de persistência, de concentração. E aí, um grande ponto de mudança, acho que é esse. A dificuldade que está sendo criar filhos que tenham um relacionamento com os estudos, quando na hora dos estudos eles estão tendo que desenvolver habilidades que antes eram só aplicadas na hora de estudar. Responsabilidade, foco, concentração. A gente desenvolvia isso no dia a dia da família, no dia a dia que a gente tinha no nosso convívio, e a gente aplicava na hora de estudar.
e agora é na hora de estudar que esse aluno tem que aprender a se concentrar, focar, ter responsabilidade. Então, eu acho que esse é um grande ponto de mudança que acaba trazendo muita atenção para a relação de família e escola. E o que eu vejo é a grande insegurança que os pais têm hoje na educação dos filhos e uma ansiedade, uma necessidade imensa de achar que eles têm o poder de fazer o filho feliz e que a escola também tem que fazer o filho feliz 100% do tempo. E nessa angústia, nessa ansiedade, os pais não têm tempo de dar o que o filho precisa e que foi o que me salvou, que me tornou a profissional, a mãe, a pessoa que eu sou hoje, que é a demonstração de que acredita que o filho é capaz de superar desafios. E a partir do momento que os pais não têm a segurança de deixar que o filho enfrente pequenos desafios no dia a dia e não confia na escola para fazer isso também, fica muito impossível para uma criança, um adolescente, desenvolver habilidades, competências que ele tem lá dentro, mas que ele não tem a oportunidade de buscar, de tentar descobrir por onde que ele se desenvolve. Então, assim, eu sou, cientificamente, está comprovado que eu sou o resultado da expectativa positiva que meus professores e meus pais passaram para mim em relação à minha capacidade de superar desafios. Então, quando todo mundo disse, em termos de medicina, todos disseram para os meus pais, não vai aprender, não vai andar, não vai. O que meus pais fizeram bom, deixa eu tentar fazer ela encontrar caminhos para ela conseguir se superar. E a escola fez a mesma coisa, só que meus pais e a escola eram parceiros. Um nunca desconfiou que o outro não quisesse fazer por mim o melhor que ele pudesse. E eu sou o resultado dessa parceria família-escola. Então, para mim, o que mudou foi essa linha de respeito entre família e escola e de parceria no sentido de acreditar que cada um está querendo o mesmo para esse aluno, para esse estudante, essa criança, esse adolescente, que ele consiga se preparar para superar os desafios que a vida vai trazer para ele, que ninguém vai poder resolver por ele. Então, acho que a parceria, embora não fosse tão falada, ela acontecia de uma forma mais efetiva do que acontece hoje. E a nossa luta é para acontecer no nível que precisa acontecer. Então, a gente vai precisar ajudar essas famílias que têm perfis assim, diferentes, demandas diferentes hoje, e que acaba sendo o papel da escola também, como parceiros, escola, gestor, não desmaie, não é para você fazer nada sozinho, ajudar essa família a entender qual é o papel dela para que o filho consiga se superar e consiga se relacionar bem com a aprendizagem que vai ser pelo resto da vida. Ótimo, várias experiências aí importantes. A gente está com um tempo bem apertado, eu não sei se é possível, mas eu vou deixar 30 segundos para cada uma, se quiser fazer um fechamento, para a gente poder encerrar. E aí, enfim, a gente falou de vários pontinhos, não sei se faltou algo que vocês querem complementar, 30 segundos para cada. Se a Carol quiser, ou vocês... Tá bom. Quando a gente busca uma fala assim para os gestores e muito de uma organização da rotina escolar, ou o que o gestor precisa fazer, deixar de fazer, sempre eu fico com um ponto de angústia no peito, porque eu sei de quantos pratos esse gestor está equilibrando. E eu acho que o recado principal que fica aqui, que a Roberta bateu muito na tecla, busquem parceiros, cabe no orçamento, cabe na logística, porque esse é outro medo do gestor. E também a gente tem números, indicadores que mostram, que apontam que a fidelização aumenta, a captação aumenta, a felicidade na escola aumenta. Então, assim, vocês não estão sozinhos, porque eu sei que a vida do gestor é solitária, a minha da Roberta da Thaís porque quando a gente está numa posição de gestão, a gente está meio que batendo bumbo. E quando você está batendo bumbo, você pode gerar essa necessidade de se isolar, mas eu acho que o convite que a gente faz aqui se abra e busque, se apoie. Tem muito grupo de gestor, de troca de gestor, de parceiro que está aí para te apoiar. Esse é o recado que eu deixo aqui. O meu recado é para o gestor ir atrás de momentos para ele cuidar da saúde mental dele. Não vai sobrar tempo, então precisa ser uma prioridade para tudo isso que a gente falou aqui, para ter força de fazer essas ações na escola, de levar a família para a escola, de sair
para a escola, para a comunidade. Tudo isso precisa de energia. A gente sabe que toda decisão que o gestor toma, mesmo que seja super calculada, numa ótima intenção, com base, com dados do porquê que faz sentido, sempre vai ter alguma família que vai reclamar, sempre vai ter uma família que vai fazer barulho. Então, precisa de muito equilíbrio emocional para conseguir bancar as decisões que ele quer tomar, ter força para seguir em frente, apesar de todos os contratempos. Então, a minha fala final é isso, de vá atrás de momentos para você, gestor escolar, conseguir equilibrar, porque esses momentos não vão sobrar se você não reservar tempo. E a minha é que sumiu a linha que delimitava o educar e o ensinar, né? Que antes a gente falava família educa, a escola ensina. Não existe mais isso. Hoje, ou nós todos educamos juntos, ou nós não vamos dar conta, como educadores vamos nos frustrar, como pais vamos viver naquela angústia, naquela ansiedade, achando que a gente não está conseguindo, e nossas crianças não têm botão de pausa, elas não esperam a gente resolver todas as questões da vida para dar conta da educação que elas têm direito. Aliás, a inclusão está aqui nessa minha fala também. É um direito. E a única maneira da gente dar conta desse desafio é na parceria com a família. Então, estamos aqui, SOS Educação, todos os dias com conteúdo para ajudar aí no desafio. E a revista Educação também, porque se a gente não buscar conhecimento, informação de qualidade, a gente não vai ter de onde tirar as ferramentas que a gente precisa. Então, leva esse webinar para assistir com seus professores no seu encontro pedagógico, busca informação de qualidade e parceiros confiáveis, que é só por aí que a gente vai. Perfeito, que bacana toda a conversa, achei super bacana esse final também, às vezes a gente falou tanto família, escola, e no final ainda consegui agregar a comunidade ao redor. Eu acho que a gente conseguiu tocar em vários pontinhos pelo tempo curto, ao mesmo tempo daria para falar muito tempo. Parabéns aí também pela clareza de vocês. Eu reforço para quem está nos assistindo que, enquanto revista, a gente também tem podcast, revista pela questão do histórico, mas a gente está em outros meios. A Thaís tocou na questão de saúde mental. O nosso último episódio do podcast, o tema é práticas de saúde mental para a direção escolar e a docência, justamente para a gente entender essa pressão. Às vezes o gestor ou mesmo o docente tem que estar sempre preparado para acolher, mas quem vai acolhê-los, né? Então, enfim, a gente também tem esse tema super bacana para quem quiser aí escutar e se fortalecer. Obrigada pela presença, meninas.